O mistério da Ilha Poveglia, a ilha mais assombrada do mundo. No coração da Itália, onde as águas tranquilas da Lagoa de Veneza escondem segredos seculares, ergue-se um fragmento de terra que jamais encontrou paz. Uma ilha que parece esquecida pelo tempo, mas jamais esquecida pela morte. Seu nome é Poveglia. À primeira vista, o visitante incauto poderia confundi-la com qualquer outro ponto isolado do arquipélago veneziano. Árvores retorcidas tomam conta do terreno, enquanto ruínas em decomposição se sustentam apenas pela força da própria maldição. Mas basta um passo em suas margens para perceber que o ar se torna mais denso, carregado de um silêncio que não é natural. Um silêncio que parece vigiar, como se cada pedra ali testemunhasse horrores indizíveis. Por trás dessa fachada de abandono, Poveglia guarda um passado macabro, construído sobre camadas de sofrimento humano. Durante séculos, ela foi palco de epidemias devastadoras, quando milhares de doentes eram enviados para morrer em isolamento, longe dos olhos da sociedade. Seus corpos foram lançados às pressas em covas coletivas, queimados em fogueiras improvisadas e misturados ao próprio solo. Disse que a terra da ilha é composta não apenas de areia e barro, mas de cinzas humanas. Um terreno encharcado de dor. Com o passar do tempo, quando a peste já não era mais a sentença, outro tormento tomou conta de Poveglia. Hospícios e instituições psiquiátricas foram erguidos em suas ruínas, transformando o lugar em um laboratório sombrio. Ali, entre corredores sufocantes e salas úmidas, pacientes foram submetidos a métodos de tortura travestidos de ciência. Cirurgias sem anestesia, experimentos cruéis e práticas desumanas marcaram gerações de prisioneiros da loucura. Muitos jamais saíram vivos. E assim, Poveglia deixou de ser apenas uma ilha. Ela tornou-se um cemitério a céu aberto, uma prisão de almas atormentadas, condenadas a repetir para sempre seus gritos de agonia. Cada pedra, cada parede e cada fragmento de chão parece carregar ecos invisíveis, como se os mortos ainda sussurrassem seus lamentos nos ouvidos dos vivos. É por isso que ainda hoje, Poveglia é lembrada como a ilha mais assombrada do mundo, um lugar onde o tempo não cura feridas, mas as mantém abertas, sangrando eternamente na memória daqueles que ousam se aproximar. A origem maldita. Registros históricos indicam que a ilha de Poveglia era habitada desde o século V, quando pequenas comunidades buscavam refúgio nas ilhas que se espalhavam pela Lagoa Veneziana. No entanto, desde seus primeiros dias, algo parecia profundamente errado. Enquanto outras ilhas prosperavam, cultivando vínculos comerciais e estabelecendo vilarejos, Poveglia permanecia isolada, como se repelisse qualquer tentativa de enraizamento humano. Durante as invasões bárbaras, famílias inteiras fugiam de suas casas devastadas e se espalhavam pelos refúgios aquáticos de Veneza. Mas, ao chegarem a Poveglia, encontravam um lugar de atmosfera sufocante, onde o ar parecia carregar uma estranha densidade, e o vento que cortava a ilha sussurrava como se trouxesse vozes antigas, murmúrios que jamais poderiam ser explicados. Muitos afirmavam sentir presenças invisíveis rondando suas cabanas improvisadas. Crianças choravam à noite, apavoradas com figuras sombrias que juravam ver à beira da água. Logo, espalhou-se entre os refugiados a crença de que uma maldição repousava sobre aquele solo. Superstições enraizaram-se. Pescadores se recusavam a lançar suas redes nas águas que rodeavam a ilha, acreditando que ali dormiam espíritos irados. Famílias inteiras abandonavam o território às pressas, mesmo sob o risco de morrer de fome em outras paragens. Com o tempo, Poveglia foi marcada como território proibido, uma terra que carregava uma sombra invisível desde sua própria origem. Séculos depois, quando a Europa mergulhava em guerras constantes, Poveglia foi transformada em posto militar. Suas ruínas se tornaram trincheiras, e soldados foram forçados a ocupar a ilha como ponto estratégico. Mas o destino não foi diferente.
Documentos antigos relatam que, ao cair da noite, estranhos fenômenos atormentavam os homens. Vozes múltiplas ecoavam no silêncio, como se multidões marchassem na escuridão, chorando e gemendo ao longo das margens. Alguns relataram ter visto figuras esbranquiçadas surgirem na neblina, como espectros atravessando a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O medo corroía os soldados. Muitos desertavam, arriscando suas vidas diante de julgamentos militares e punições brutais, apenas para não enfrentar mais uma noite em Poveglia. Outros enlouqueciam em poucos dias, implorando para serem transferidos. A ilha parecia sugar a sanidade de qualquer um que ousasse permanecer. E então veio a peste. Foi nesse momento que a verdadeira face da ilha se revelou. Poveglia deixou de ser apenas um posto militar amaldiçoado para se tornar o maior depósito de dor e morte que a Itália já conheceu. A peste negra, o cemitério dos esquecidos. No século XIV, a Europa foi consumida por uma das maiores tragédias já registradas pela humanidade. A peste negra. Em questão de anos, cidades florescentes se transformaram em cemitérios a céu aberto. As ruas, antes cheias de comércio e vida, tornaram-se corredores de silêncio, interrompidos apenas pelo barulho das carroças carregando cadáveres. Estima-se que 1/3 da população do continente tenha sucumbido, e Veneza, um dos maiores centros urbanos e comerciais da época, não escapou desse destino cruel. As autoridades, desesperadas para conter a propagação da doença, precisavam de um local onde pudessem afastar os infectados, longe das muralhas e canais que sustentavam a cidade. Foi então que a escolha recaiu sobre Poveglia, uma ilha já marcada por superstições, isolada pelas águas da lagoa, mas próxima o bastante para receber remessas constantes de doentes. A partir desse momento, Poveglia deixou de ser apenas um território amaldiçoado. Tornou-se a personificação do inferno na terra. Barcos e carroças abarrotados de vítimas chegavam dia após dia. Homens, mulheres e crianças, muitos ainda respirando, eram lançados em terra firme sem compaixão. Os guardas não ofereciam consolo nem remédios. Apenas arrastavam os moribundos até os campos da ilha e os deixavam entregues ao destino. Os que ainda conseguiam falar suplicavam por piedade, mas eram ignorados, tratados como fardos de carne condenada. Não havia médicos suficientes, nem espaço adequado para os milhares que ali eram depositados. O resultado foi um cenário dantesco. Corpos apodrecendo lado a lado com enfermos que agonizavam lentamente, respirando o mesmo ar envenenado pela peste. O gemido dos infectados se misturava ao grasnar dos corvos, que sobrevoavam incessantemente o local, atraídos pelo cheiro adocicado e nauseante da morte. Quando o número de cadáveres se tornava insuportável, não havia cerimônia nem enterro digno. Valas imensas eram abertas às pressas, e nelas os corpos eram despejados como se fossem lixo. Em seguida, tochas incendiavam as pilhas humanas, levantando colunas de fumaça espessa que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Dizem que o fedor da carne carbonizada impregnava o vento, invadindo até mesmo as ruas de Veneza. Estima-se que mais de 160.000 pessoas tenham perecido em Poveglia ao longo das epidemias. O solo, encharcado de sangue e coberto de cinzas, transformou-se em um grande ossuário natural. Até hoje, escavações revelam fragmentos de ossos humanos misturados à terra negra, como se a ilha jamais tivesse se livrado dos horrores do passado. Alguns especialistas afirmam que quase metade do solo de Poveglia é formado por restos humanos queimados e reduzidos a pó. O que restou foi um cemitério de esquecidos, um monumento invisível ao desespero coletivo. Quem pisa em Poveglia não caminha sobre terra comum, mas sobre um tapete de cinzas humanas. Cada passo é dado sobre a memória de milhares que morreram sozinhos, aterrorizados, sem sequer receber um último olhar de compaixão. Um verdadeiro purgatório terreno, onde a fronteira entre vida e morte desapareceu sob o peso da dor e da pestilência. O Hospício de Poveglia.
No século XIX, como se todo esse horror não fosse suficiente, o governo decidiu reutilizar a ilha. Construíram ali um hospital psiquiátrico, um asilo onde os indesejados eram depositados. E foi dentro dessas paredes que a história de Poveglia se tornou ainda mais macabra. Pacientes relatavam constantemente ver sombras caminhando pelos corredores, ouvir gritos e sentir mãos invisíveis puxando seus corpos durante a noite. Mas ninguém acreditava. Afinal, eram considerados loucos. Até que surgiram os rumores de um médico cruel, que teria realizado experimentos desumanos com seus pacientes. Ele acreditava que podia curar a insanidade através de procedimentos brutais. Realizava lobotomias com ferramentas primitivas, como brocas de carpinteiro e martelos. Os gritos ecoavam pelas salas de pedra, mas eram abafados pelo isolamento da ilha. Muitos dos internados morreram entre torturas. Outros simplesmente desapareceram. Segundo testemunhas, os corpos eram jogados nas valas já infestadas de esqueletos da peste. E como em toda a história amaldiçoada, o médico não teve um fim pacífico. Dizem que, perseguido pelas próprias vítimas, ou pelas alucinações que o atormentavam, subiu à torre do hospital e se jogou. Pescadores da região afirmam que seu corpo nunca foi encontrado. Mas até hoje, muitos juram ouvir gritos vindos dessa mesma torre. As assombrações. Quando o hospital psiquiátrico foi fechado e os últimos guardas deixaram a ilha para trás, acreditava-se que finalmente Poveglia seria engolida apenas pela natureza e pelo tempo. Mas o silêncio que caiu sobre aquelas ruínas não trouxe paz. Ao contrário, tornou-se um silêncio opressor, denso, que parecia amplificar tudo o que ali havia sido vivido. Exploradores urbanos, curiosos e caçadores de fantasmas que se arriscaram em Poveglia descrevem uma sensação sufocante desde o primeiro passo. Muitos relatam que, antes mesmo de entrar nos prédios em ruínas, sentem como se estivessem sendo observados por centenas de olhos invisíveis. O ar é pesado, carregado de uma energia que parece empurrar os visitantes de volta às águas da lagoa, como se a própria ilha rejeitasse a presença dos vivos. Dentro das estruturas decadentes, o ambiente é ainda pior. Sussurros em italiano ecoam pelas paredes rachadas, mesmo quando não há vento. Algumas pessoas relatam ouvir vozes infantis, quase como choros, enquanto outras garantem ter ouvido lamentos em tom adulto, como se milhares de condenados ainda implorassem por socorro. Portas apodrecidas batem com força sem explicação. Sombras alongadas cruzam corredores que deveriam estar vazios, movendo-se rápido demais para serem confundidas com jogos de luz. Há quem descreva sensações físicas intensas, mãos invisíveis que tocam os ombros, puxões bruscos de cabelo, empurrões em direção às saídas, como se algo quisesse expulsar intrusos do lugar amaldiçoado. Outros afirmam o contrário. Dizem ter sido segurados por braços gélidos e invisíveis, como se fossem prisioneiros temporários de forças que não desejavam deixá-los partir. Os relatos mais aterradores vêm das margens da ilha. Vários exploradores afirmam ter visto, refletidos nas águas calmas da lagoa, rostos disformes, derretidos pelo fogo, como os das vítimas da peste lançadas às fogueiras. Essas visões aparecem apenas por alguns segundos, mas são suficientes para congelar qualquer um em terror absoluto. E o mistério mais macabro envolve a antiga torre do hospital. Durante séculos, ela abrigou sinos que guiavam os enfermos e anunciavam a morte de mais uma alma. Hoje os sinos já não existem. Foram removidos há décadas. No entanto, testemunhos consistentes descrevem o som inconfundível de sinos ecoando sozinhos, em noites de vento fraco, como se a própria ilha ainda tentasse marcar o tempo das almas que nela ficaram presas. No início dos anos 2000, uma investigação paranormal ganhou notoriedade. Um grupo de caçadores de fantasmas passou noites inteiras em Poveglia e relatou gravações arrepiantes. Vozes em latim, rezas murmuradas em coro como orações intermináveis, misturadas a gritos lancinantes de agonia. Em certos trechos, uma voz isolada dizia: "Non es pax", não há paz.
Para muitos, Poveglia não é apenas um local assombrado. Ela não abriga fantasmas no sentido comum. Ela é, em si, uma prisão de almas atormentadas, um redemoinho de sofrimento que jamais encontrou descanso. A ilha é descrita como um portal de dor eterna, onde os vivos entram, mas nunca saem da mesma forma. E até hoje, quem ousa atravessar suas margens sai marcado. Pelo medo, pela loucura, ou por algo ainda mais sombrio. A Ilha Proibida. O governo italiano, ciente de toda essa reputação, proibiu visitas oficiais à ilha. Hoje, Poveglia está fechada e entrar em suas ruínas é considerado ilegal. Poucos se arriscam, e aqueles que o fazem raramente retornam com a mesma sanidade. Um pescador local afirmou: "Não ouso remar perto dali. Quem chega perto ouve gritos, e quem ousa entrar não volta ao mesmo." Apesar disso, aventureiros ainda são atraídos pela curiosidade. E quase todos relatam a mesma sensação. A ilha não quer que você esteja lá. O legado da escuridão. Poveglia é um lugar onde a história e o sobrenatural se fundem em um só horror. Foi palco de pestes, de torturas, de insanidade e de morte em massa. E cada pedra, cada sombra, cada grão de terra parece carregar o peso desse sofrimento. Para muitos é apenas uma lenda urbana. Mas para aqueles que ousaram pisar em sua terra amaldiçoada, não há dúvidas. A ilha está viva. Viva com a dor de milhares de almas que nunca encontraram descanso. E talvez nunca encontrem. Esse foi o relato sombrio do mistério da Ilha Poveglia, a ilha mais assombrada do mundo. Se você gostou dessa história e deseja mais segredos ocultos como esse, inscreva-se no canal Medo e Mistério. Ative o sininho e prepare-se para nunca mais dormir tranquilo.